Olá pessoal, boa tarde para todo mundo, para todos e todas aí. Agora já deu 2 horas aqui, né, no horário de Brasília. É a primeira vez que eu estou usando essa plataforma aqui para poder trabalhar um curso. Eu fico feliz aí da presença de vocês, né, essa confiança em poder estudar. Eu acho que é muito importante isso. Os cursos que eu sempre vinha dando são cursos que basicamente eram lives ou aulas que eu gravava e subia para o YouTube. Então é a primeira vez que estou usando isso aqui, vamos ver como é que se dá a dinâmica aqui, né? Eu já percebi que muita gente inscrita não apareceu ainda, então no meio da exposição eu vou ter que parar alguns segundinhos para poder aceitar o convite e coisa e tal. Mas a gente vai iniciar, né? Eu gosto de ser bastante pontual, já estamos atrasados aqui em 2 minutinhos. O curso, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre esse curso, né? É um curso de 4 dias, então a gente vai até quinta-feira falando do manifesto do Partido Comunista. Esse curso, ele 4 dias, porque eu quero me deter em nos 4 capítulos que ele tem, né? Então, nesse sentido, eu vou começar uma pequena exposição. O método da aula, eu espero que vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas no momento que vocês quiserem, né? Na vida presencial a gente levanta a mão, você vai dar um toque, mas aqui, enfim, dê um jeito aí de se manifestar. E aí vocês fazem as perguntas no decorrer da exposição. Eu tenho uma exposição preparada para uns 30 minutos e mais 30 minutos para privilegiar o debate. Mas não quer dizer que tem que fazer perguntas só lá depois. No meio da minha exposição você pode ficar à vontade, né? Eu vou tratar um curso como aula mesmo. Então, não é uma conferência, palestra. Então, pode interromper, o que ajuda até inclusive a exposição. Não tem problema nesse sentido. Tudo bem? Todos vocês aí estão me ouvindo? Ok? Sim. Beleza. Eu vou ter que fazer essa dinâmica aqui, de ir trocando ideia, fazendo a exposição e aceitando os convites aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. Para um primeiro momento, eu queria deixar um pouquinho mais claro, né, para quem está aí agora e já chegando, o curso está dividido em 4 aulas, são 4 encontros. Esses encontros serão detidamente em cada capítulo, cada encontro um capítulo do manifesto, que tem lá seus 4 capítulos. Tudo bem? Esse é um curso que tem como finalidade fazer uma divulgação do pensamento do Marx e do Engels, né? E, evidentemente, um curso que se dá a partir da realidade histórica que nós estamos vivendo, que é o momento de crise pandêmica, mas não é só uma crise de pandemia, né? A crise pandêmica. É uma crise de estrutura do modo de viver. É uma crise do capitalismo, né? Enquanto sistema político, econômico, social, que vive numa crise gigantesca. Essa crise se arrasta literalmente eu vou ter que acostumar com esse negócio aqui de parar a explicação para permitir a participação. É uma crise que se arrasta, né, desde 2007, 2008, emblematicamente, mas é importante deixar claro aqui, logo a título de introdução, pessoal, que o sistema capitalista é um sistema, é uma forma de viver, né, que imanente a ele existem as crises. Não existe, nunca existiu um capitalismo que não fosse repleto de contradições, né? E nos momentos de crise, né, que também é imanente ao capitalismo, essas contradições ficam mais evidentes. Nós estamos vivenciando esse momento gigantesco de crise do sistema capitalista e, por sua vez, a gente também está vivenciando o acirramento das contradições sociais, das contradições políticas, das contradições da vida, do sistema de vida no modo de produção capitalista. É o fim do capitalismo? Muitos podem pensar. Eu não tenho bola de cristal, eu acredito, eu sei que vocês também não têm. O fato é que há uma crise do capital. As crises, eu disse, elas são imanentes ao capitalismo. Desde o surgimento do capitalismo, no século, vamos pensar assim, pelo menos o capitalismo amadurecido, século XIX, as crises já acontecem no capitalismo. Uma grande primeira crise ocorreu no século XIX, nos anos 50. 1856, 57, é um momento já de crise que colocou para a humanidade uma contradição muito absurda, que é qual? A crise de superprodução. Eu vou tentar aqui nessa introdução, ainda estou na introdução, deixar um pouco mais claro isso. Se a gente pensar a história da humanidade, e a história aqui, por favor, não pense só a história da Europa, mas a história das pessoas que vivem no planeta Terra. Se a gente pegar o processo histórico e a gente analisar ele minimamente, a gente vai ver que durante, sei lá, se a gente pensar a pré-história inteira,
né, o que se convencionou chamar de história, sempre houve um problema muito grande de recursos. Não estou falando aqui numa linguagem de economista, que eu não sou economista, mas no sentido da escassez. Em outras palavras, né, o que se produzia nunca tinha sido o suficiente para atender às necessidades da humanidade. Por exemplo, muitas pessoas podem pensar que na pré-história a vida era maravilhosa, porque não tinha nada dessa industrialização, etc e tal. A vida na pré-história era um perrengue gigantesco, né? Provavelmente você acordava de manhã e dormia só depois que conseguisse se alimentar, e era uma constante busca por recursos, né, para poder se alimentar e sobreviver naquele contexto. Então, a história da humanidade é marcada por uma história de escassez ao mesmo tempo. Só existiu um momento na história da humanidade em que os recursos ficaram muito maiores, a possibilidade de produzir esses recursos muito maiores do que a necessidade de consumo desses recursos. É o mundo do século XVIII, né? É o mundo da Revolução Industrial, que vai se sacramentar no século XIX com o ápice da Revolução Industrial, e aí nós temos uma contradição emblemática do modelo capitalista, que é a contradição entre a capacidade de produzir riquezas com um numeral absurdo em relação à história da humanidade, e ao mesmo tempo também absurdo o número de pessoas que passavam, por exemplo, fome ou não tinham acesso a esses recursos. É uma crise de superprodução típica, elemento típico das crises do capitalismo, né? Essa crise de superprodução já se coloca em 1857, em 1895 ela também se coloca, em 1929 ela se coloca para nós aqui no século XX, e agora, século XXI, ela continua se colocando. Há aqui não uma lei eterna, mas há uma demonstração muito importante de que as crises são permanentes no sistema capitalista. Não há capitalismo sem crise. E quando nós vivenciamos momentos ápices dessa crise, e nós estamos vivendo um desses momentos, a gente consegue ver essas contradições de uma forma muito mais nítida. Muito mais nítida. Explico e demonstro, por exemplo, nunca se produziu, disse isso no século XVIII, mas estendo para o século XX, XIX, XX e XXI. Nunca se produziu tanto alimento na história da humanidade. Quando eu falo história, eu quero ser um pouquinho mais radical. Do que se registra como pré-história até hoje, hoje nunca se produziu tantos gêneros alimentícios, víveres, como se produz hoje. Entretanto, nunca existiu na história da humanidade um número de famélicos tão absurdo. Olha a contradição gigantesca, né? Isso Marx vai tentar, e Engels vai tentar explicar aqui no Manifesto do Partido Comunista, como uma contradição gigantesca do modelo, né, capitalista de produzir e reproduzir a vida. São as contradições, né? Sobretudo, uma das principais contradições apontadas no Manifesto do Partido Comunista é a capacidade revolucionária da burguesia em produzir socialmente e a contradição de desenvolver, aplicar, regimentar a apropriação privada de toda essa riqueza produzida. Depois a gente vai voltar nesse ponto, quando a gente entrar de fato no texto. Então aqui é só uma introdução, né? E como introdução acho que eu já até falei demais. Então, o Manifesto do Partido Comunista, pessoal, é um texto que se preocupa em explicar a história. Mas atenção, não é um texto de historiografia, não é um texto necessariamente de história, mas é um texto, assim como os demais textos do Marx, inclusive do Engels, que se preocupa com a história enquanto categoria central para entender os fenômenos da realidade presente. Então, nesse aspecto, o Manifesto do Partido Comunista traz, sim, uma história. Inclusive, propõe uma nova forma de contar a história da humanidade, né? Agora, antes de entrar no conteúdo do texto, é importante a gente entender um pouco mais o contexto, né, em que o texto, desculpe a cacofonia, o contexto que esse texto foi produzido, que essa obra foi produzida. Agora, primeiro aspecto aqui, fazendo uma introdução, ainda na introdução, a respeito do contexto desse livro. Primeiro que ele não foi escrito como livro. Isso é muito importante. Mas como assim? Eu estou aqui na minha estante, aqui na minha escrivaninha, aqui no meu colo, nas minhas mãos, com o livro do Marx e do Engels. Hoje é apresentado assim para nós, como livro, mas a gente precisa entender os fundamentos desse documento, desse texto que nós conhecemos como livro hoje. Esse livro de hoje não nasceu como livro. Ele é um documento
interno de uma organização política na qual Marx e Engels eram militantes. Eu vou chamar aqui de forma muito generosa Partido do Marx e do Engels. Tudo bem? Partido nesse momento de 1847 e 48 não tem o mesmo sentido, a mesma denotação que a gente dá hoje para partido. Os partidos revolucionários de hoje se inspiram nessa perspectiva de partido, mas partido ali no século XIX, 1845, 47, 48, é um movimento. Vou chamar aqui de organização. Vai sair partido porque eles usavam essa palavra partido. Mas é importante dizer que não é um livro, né? É um documento interno. Então, vamos lá um pouquinho de história. E quando eu digo um pouquinho de história, não é pejorativando. Pelo contrário, é enaltecendo a importância da história para entender as coisas. É importante também dizer, pessoal, que sem história, para nós aqui, e é uma concepção marxiana, sem história não tem conversa. Ah, mas eu não gosto de história. Não é o caso de vocês, muito provavelmente. Mas eu não curto história. Ok, não é opcional. Não é opcional. Conhecer a história é uma imperiosidade para entender o mundo que a gente vive e entender os pressupostos marxianos. Então, vejam só, esse contexto de 1848, que é o ano que é publicado esse manifesto, ele é um contexto de muitas agitações políticas, né? Deixa eu contar um pouquinho dessa história para vocês. Marx, ele é um prussiano, né? Lembrando que nessa época a Alemanha ainda não existe, existem muitos reinos, né, no que hoje, na região geográfica, que hoje a gente conhece como Alemanha. Marx era um prussiano, a Prússia era um reino gigantesco, né, ao lado da Áustria, os maiores dos reinos germânicos, né, dos reinos que tinham uma cultura, partilhavam uma cultura em comum, como por exemplo, falavam alemão, foram uma região colonizada pelo Império Romano, né, professavam religiosidades diversas, mas que dialogavam de região para região, seja o catolicismo inicialmente, depois o protestantismo, né, sobretudo o luteranismo. Marx, ele é um alemão, ele é um prussiano de classe média. Agora atenção aqui que eu vou ter que fazer alguns parênteses. Quando eu digo classe média, a gente não pode pensar o IBGE. Por quê? Porque está errado, né? A expressão que o Engels usava é uma expressão inglesa que fala middle class. Vamos entender aqui para nós aqui, para a gente se comunicar bem, para que eu me faça entendido, que quando eu digo Marx era classe média, pelo amor de Marx, não quer dizer nada a ver com o IBGE, o que nós pensamos hoje. Marx não é nem filho da monarquia, da nobreza prussiana, mas também não é operário e nem camponês prussiano. Tudo bem? Marx vem de uma família que é intermediária, isso middle class, é uma classe que está ali entre, não é nem pauperizado, mas também não é rico, absolutamente rico, né? Mas vem de uma classe social, de uma fração de classe social que possibilita para Marx uma série de privilégios, né? E ainda bem, isso não é demérito nenhum, mas o fato é que, quero dizer com isso, que Marx vem de uma família ilustrada, isso é muito importante. É importante dizer que Marx não passou nenhuma necessidade como passaram milhares de crianças camponesas no vale do rio Mosela, que corta toda essa região aí, né, da França até o norte do que hoje se chama Alemanha. Marx, então, perdão, é um jovem que cresce tendo acesso à parte do conhecimento historicamente acumulado, é um jovem que é filho de intelectuais, nesse sentido, quero dizer, o pai do Marx, ele era o advogado, né, da Prússia. Quando eu digo coloco essa ênfase no "o", para dizer que não era qualquer advogado, né? Ele era o advogado de uma região específica da Prússia, né, que é a Renânia, né? Mas eu não vou tentar fazer tão vertical aqui a fala, mas então Marx, ele vem de um setor da sociedade extremamente importante considerar isso, porque este setor da sociedade do qual Marx vem é aquele setor que acreditava no iluminismo, que acreditava que o projeto iluminista de usar a razão, de socializar o conhecimento historicamente acumulado, era algo imperioso. Só que, em um momento da história, em que grande parte da burguesia que defendia isso no século XVIII, já não defende mais. Marx faz parte de um circuito social de pessoas que ainda acreditam no papel revolucionário da burguesia. Né? A gente vai discutir isso na hora que entrar no texto, porque o próprio Engels e o Marx debatem isso. O fato é então que Marx cresce, ele vai para a universidade, né? Ele vai passar uma adolescência
extremamente tranquila materialmente dizendo, diferente da maior parte da realidade das pessoas que viviam no planeta naquele momento. Da universidade, ele tenta um emprego, não consegue emprego, vai trabalhar emprego como professor, ele não consegue. Vai trabalhar como jornalista, né? O fato é que o jornal vai ser perseguido, Marx vai ter que sair por livre e espontânea pressão da Prússia. Eu estou mais ou menos aqui, meus queridos e queridas, por 1843, tudo bem? Só para a gente se situar um pouco no espaço e no tempo. Marx indo para Paris, a coisa muda muito. Por quê? É importante dizer que Marx não nasce pronto, né? Muitas vezes nós pensamos no Marx como o Marx revolucionário, né? Marx em 1840, 1842, 43 é um jovem liberal radical. Marx não é marxista, né? Inclusive nem gostava dessa expressão. O fato é que Marx, ao sair da Prússia e ir para Paris, ele vai ter pela primeira vez na vida um contato mais concreto com aquilo que se falava de socialismo na época. Guardem bem, socialismo, né? Então, os socialistas franceses e os comunistas franceses, o Marx tem acesso a partir do momento em que ele vai para Paris nesses anos 40, né? E aí a coisa começa a mudar, porque aquela conversa, aquela ideia muito abstrata de um proletariado numa Prússia pouquíssima industrializada, não é a realidade parisiense. Então, em Paris, Marx tem acesso a uma vanguarda, por favor, tem que deixar claro isso, uma vanguarda, uma parte, né, de vanguarda do movimento operário, sobretudo intelectuais e alguns operários também, né? Marx não está vivendo com os operários, ele está vivendo com uma vanguarda do movimento operário. Ele vai ser apresentado, vai conhecer o Proudhon, que é um intelectual extremamente importante, que representa essa vanguarda operária, o Mikhail Bakunin, que é outro também militante revolucionário, que representa essa vanguarda ali em Paris naquele momento. A questão é que Marx vai se construindo com o tempo, né? Nesse contexto todo, Marx já tinha conhecido um jovem, também prussiano, Friedrich Engels. Engels tinha já feito uma visita ao jornal que o Marx trabalhava, para quem quiser saber, esse jornal chamava Gazeta Renana. O Engels é filho de uma burguesia, aí não é middle class, é burguesia. A família Engels é uma das mais ricas. Sabe esse momento da história na escola, quando a gente estuda a Revolução Industrial, e fala os industriais, né, aplicaram o seu capital na produção, fabril, etc. e tal. Então, o pai do Engels é um desses grandes, né, industriais. Né? Se não, na Prússia, o maior industrial. Né? Então, é importante esse elemento. O fato é que Marx não tem muita afinidade, foi um encontro muito rápido no jornal. A visão que o Marx ficou, diz o Engels depois em cartas, dele mesmo, ou seja, a impressão que o Marx teve do Engels é que é uma mofadinha, um diletante, né, burguês, preocupado em fazer alguma espécie de análise diletante da realidade. Essa concepção do Marx em relação ao Engels muda radicalmente quando eles se reencontram em Paris. Reencontram-se em Paris e a partir dali nasce, né, uma parceria tremenda entre os dois. O que eu quero chamar a atenção é para o fato de que tanto Engels como Marx, né, eu tenho que me controlar aqui para não ficar demorando muito nesse aspecto, que é muito importante, por isso a demora. Não é secundário. Esse contato com Engels, de Engels e Marx, faz com que essa interlocução, tudo bem, eu vou chamar de interlocução, essa interlocução entre os dois se aprofunde cada vez mais. Engels vai conhecer uma organização chamada Liga dos Proscritos. Essa Liga dos Proscritos, isso em Paris, era composta por emigrantes, trabalhadores que saíram de um país, foram para outro, né? Trabalhadores alemães, que dificilmente falavam o francês, ou, no caso da Inglaterra, falavam o inglês, que se comunicavam no idioma pátrio alemão, escreviam no idioma pátrio alemão, e se organizavam de uma forma secreta, uma espécie de seita, uma organização secreta. Engels conhece essa organização, não tem nenhum apetite por ela, não lhe chama a atenção, pelo caractere muito recortado, sectário, de seita, né? Essa organização tem um racha, desse racha surge uma nova organização, que é a Liga dos Justos. Engels começa um diálogo com a Liga dos Justos, né? Desse diálogo, em primeiro momento, Engels também não se... Desculpa a expressão, mas é essa que eu tenho. Não se apetece, ele não se interessa muito, né?
Em um segundo momento, Engels passa a desenvolver uma interlocução mais profunda e começa a surgir o interesse pela Liga dos Justos, a ponto de entrar nesta organização. Guardem isso, pessoal, porque é muito importante. Engels entra primeiro nessa organização chamada Liga dos Justos, o nome bem moral, né? Liga da Justiça, Liga dos Justos, aqueles que foram injustiçados e querem justiça, a Liga dos Justos. Marx, conversando com Engels, né, não tem nenhum interesse em fazer o mesmo caminho do Engels, entrar na Liga dos Justos. E Engels tem todo um trabalho de construção para convencer o Marx. Olha, nós precisamos entrar nessa organização. Por quê? Porque é uma organização de operários. Operários exilados que buscam se organizar diante dessa realidade que estão vivendo da Revolução Industrial. Digo, da precarização, né, do não acesso, inclusive, ao trabalho. Estou falando do desemprego mesmo. Então, no segundo momento, é só em um segundo momento que Marx resolve conhecer mais a Liga dos Justos e entrar na Liga dos Justos. Entrou com uma série de condicionalidades. O fato é que ele entra na Liga dos Justos e, ao entrar na Liga dos Justos, tanto ele, como Marx, quanto Engels, propõem uma série de mudanças. Primeira delas, fazer um congresso para discutir como funcionava a organização. Esse primeiro congresso foi feito em 1847. Um segundo congresso, no final do ano de 47, foi realizado. Essa organização acata as exigências, sobretudo do Marx, de mudar a forma de organização, de se organizar, o nome propriamente dito. E no final do ano, essa organização já não se chama mais Liga dos Justos. Na realidade, no primeiro congresso já deixou de chamar. Mas no final do ano já tem um congresso que não é mais, chama-se Liga dos Justos. A organização se reúne como Liga dos Comunistas. Né? Isso aqui é muito importante. E por que essa organização se chama Liga dos Comunistas? Porque foi uma exigência do Marx. Porque era necessário sair do campo da moral e assumir o campo da política para além da moral. Isso aqui é muito importante. O fato é que, no segundo congresso, Marx e Engels tinham uma tarefa. Não sei se vocês sabem, mas os militantes nas organizações possuem tarefas diárias, semanais, cotidianas. A tarefa gigantesca que foi dada para o Marx e para o Engels foi redigir um programa político da organização que agora eles faziam parte. Então, era necessário... O que é um programa político? É uma plataforma, pessoal, em que você, da organização, diz quem são vocês, o que vocês querem, o que vocês propõem, portanto. Isso foi uma tarefa. Marx e Engels ficou com essa tarefa, depois dos congressos da Liga dos Comunistas. Agora precisava colocar um manifesto dos comunistas, já que a organização existia, tinha que dizer para o mundo quem eram essas pessoas. Essa foi uma tarefa que Marx cumpriu com muita precariedade. Precarização no sentido de Marx atrasou muito para cumprir a tarefa que lhe foi dada. A pressão do Engels no Marx é que faz da vida esse documento. Vocês já sabem que eu estou falando, é do documento que a gente já está estudando, né? Ou seja, o Engels cobra Marx, e aí, como é que faz? E esse texto que não sai, né? O Engels cansou de esperar Marx. É importante dizer isso para a gente não ficar idolatrando Marx, né? Marx foi extremamente... eu diria que até irresponsável com a organização diante da tarefa que ele abraçou. Não abraçasse, então. Mas abraçou. Engels faz uma pressão, Engels, cansado de esperar a colaboração do Marx, Engels escreve um primeiro rascunho, o que se falaria talvez hoje como deu um start, mas foi muito mais que um start. Né? Engels redigiu um texto, um documento, em 1847, conhecido como Princípios Básicos do Comunismo. Não do socialismo, do comunismo, que é o nome da organização deles, Liga dos Comunistas agora. Nesses princípios básicos do comunismo, o Engels faz uma série de perguntas e ele mesmo responde. Perguntas e respostas. E manda para o Marx. O Marx olha esse documento, deve ter ficado, eu acho que constrangido, mas não me cabe aqui o que rolou nesse aspecto, e ele fala, não, tá interessante, mas não tá bom, né? Folgado pra caramba, né? Tá atrasado com a tarefa ainda. Mas enfim, eles entram num acordo. E aí o Marx, calma, eu vou redigir esse negócio então. Ele vai lá e redige, e aí em 20 dedos, né, em duas pessoas, portanto, em parceria, acaba dando vida ao texto que está aqui na nossa frente hoje, que é o Manifesto, olha o nome, Manifesto do Partido
Comunista. Isso aqui é muito importante, né? É um manifesto, vamos lá, as palavras não são inocentes. É um manifesto, ou seja, é um texto do qual você se coloca para a sociedade, e não é um manifesto de qualquer lugar, é especificamente um manifesto dos comunistas. E é o manifesto do Partido dos Comunistas. Importante isso. Agora aqui eu entro no partido mais uma vez. Partido aqui é o movimento dos trabalhadores organizado. Tudo bem? Não é uma legenda necessariamente. Tem uma organização, a Liga dos Comunistas, né? Que é entendida como partido. Mas não como nós entendemos partido hoje. Tranquilos até aqui? Então, diante desse aspecto, se redige o texto do Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto da Liga dos Comunistas, desse partido, nesse sentido que eu estou falando aqui, ele quer dizer o que são os comunistas. E aqui entra um debate importante, porque hoje em dia, 2020, a gente vai ouvir falar comunistas, socialistas, trotskistas, umbandistas aí. Vamos nos deter a 1848 nesse momento. Comunista em 1848 significa tudo menos pessoas que querem ajudar o próximo. Pessoas que querem entregar sopa para as pessoas que passam fome e têm necessidades imediatas. Comunismo não significa filantropia. Comunismo, em 1848, não significa, vamos chamar assim, primeiro-danismo. Primeiro-danismo seria assim, as mulheres, e a gente vai debater a questão das mulheres aqui com o texto, as mulheres dos donos de propriedade faziam caridade, sobretudo, a princípio, para os funcionários dos seus maridos. É o primeiro-damismo. Gente, isso existe até hoje, né? A mulher do prefeito é chamada, inclusive, hoje de primeira-dama. O que faz a primeira-dama? Normalmente, salvo as exceções possíveis, filantropia. É o que o patriarcado propõe como tarefa para as mulheres. E naquele momento, 1848, não era diferente esse aspecto, né? Então, os comunistas, eles querem se distinguir dos socialistas. Porque, então, vamos lá. Então, o que eram os socialistas? Eram todas aquelas organizações que, de alguma forma, estavam preocupados em determinados, variados graus com o social. Seja o filantropismo religioso, seja o filantropismo do primeiro-damismo patriarcal, seja a ajuda individual ao próximo, típica do mundo judaico-cristão, para poder dormir feliz, com a consciência tranquila no travesseiro, né? Eu dei um pedacinho de pão hoje. Não tem problema se eu exploro o mês inteiro, mas hoje eu dei uma sopa, né? Durmo feliz. Os comunistas da Liga dos Comunistas querem colocar um ato de distinção entre os socialistas. E por isso o manifesto do Partido Comunista e não o manifesto do Partido Socialista. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, diante desse aspecto, aí eu acho que o contexto, né, considero apresentado minimamente, né? Claro que é um curso super curto, então não dá para fazer uma leitura mais vertical, a não ser na medida que vocês queiram e se manifestem aí, por favor. Queria registrar que é extremamente estranho ficar olhando para uma tela para poder dar aula nesse aspecto. Isso aqui é muito estranho ainda para mim. Mas é uma realidade empírica concreta, né? Então, vejam só. O contexto, em linhas gerais, me permitam e me perdoem ser tão sucinto assim para falar do contexto da obra, né? Mas não dá para chegar simplesmente, vamos lá, página 1 do Manifesto do Partido Comunista. Não, tem toda uma historicidade para entender, tem todo um contexto para considerar e a gente entender, né, o que é esse texto aqui, o que ele representa de fato. Então, dito isso, espero que tenha me feito entendido no aspecto de que o Manifesto do Partido Comunista que nós vamos iniciar agora, ele é um texto programático, ele é um documento interno de uma organização política, que traz um próprio título, né? É de um partido, o Partido da Liga dos Comunistas. Marx e Engels, na época, em 1848, quando ele é publicado, eles nem assinam esse texto. Por quê? Da mesma forma que para quem aqui está participando do curso e milita em alguma organização, quando você faz um texto seu, de sua autoria, você coloca lá teu texto, sei lá, Jean Menezes.
Eu sou, por exemplo, quando eu estou na Liga Internacional dos Trabalhadores e faço um texto para a Liga Internacional dos Trabalhadores, eu não coloco meu nome. O texto é da Liga Internacional dos Trabalhadores. A mesma coisa em relação a Marx, né? Aliás, essas organizações de hoje fazem isso porque tem como referência os militantes lá atrás, né, em 1848. Ou seja, é um texto da organização. Foi redigido pelo Marx e Engels porque foi uma tarefa dada a eles, mas não é um texto deles, tudo bem? Só muito depois do texto, quando a Liga, inclusive, já tinha acabado, tinha dissolvido, fechado, tudo bem? Então é um documento de um partido político, isso é muito importante. Por quê, pessoal? Porque existe uma tendência do reformismo, e aí se vocês quiserem perguntar o que é reformismo, me perguntem aí que eu respondo. Mas há uma tendência do reformismo em pegar o Marx e tirar tudo que for muito radical do Marx. Uma das primeiras coisas que se tira do Marx é a questão do partido. Porque aí, por exemplo, eu posso aqui no século 21, 20 e 21, gritar sem partido e querer fazer a revolução. Sou contra o capitalismo, me coloco como marxista, mas não gosto de partido. Olha, é opcional, você pode não gostar de partido, mas na perspectiva marxiana não é opcional, gente. É partido, né? O reformismo chega a tal ponto que esse texto, ele muitas vezes é publicado só assim, ó, Manifesto Comunista. As palavras não são inocentes. Usá-las e não usá-las não cabe inocência, né? Quando eu falo Manifesto Comunista, eu também estou comungando de uma ideia de que partido, posso, em tese, né, estar comungando de uma ideia de que partido não rola. Atenção, para Marx e Engels, só rola com partido. Isso é muito importante, né? Então esse texto se chama Manifesto do Partido Comunista, que não tem nada a ver com PCB, PCdoB, absolutamente nada disso, né? Por isso, a reivindicação de entender o texto no seu contexto de 1847 e 48. Fala 47 e 48 porque ele foi escrito em 47, só foi publicado em fevereiro de 48. Tudo bem? Bom, dito isso, eu acho que eu posso aí avançar um pouco mais, então. Qual o conteúdo desse texto? Então, agora aqui, pessoal, na minha exposição, eu entro no segundozinho momento, né? Que é o momento mais intertextual. A gente vai fazer um debate mais imanente, ou seja, a partir do que tem o texto. Tranquilos? Prosseguimos, então. É legal, né? Porque assim, eu falo tranquilos, prosseguimos, então. Ninguém fala nada, eu faço de conta que todo mundo prosseguiu, então a gente consegue, então a gente vai. Bom, qual é o conteúdo desse texto? Que eu espero que nessa altura do campeonato nosso aqui, todo mundo já tenha sacado que é um texto partidário programático, que quer dizer para o mundo o que são essas pessoas, o que é essa organização. E qual é o conteúdo? Gente, são 4 capítulos. O primeiro capítulo, na realidade, tem uma introduçãozinha, um preâmbulozinho, eu poderia até chamar de prefácio, mas são 4 capítulos, né? Eu vou citar esses capítulos e rapidamente fazer uma breve exposição do conteúdo deles, que nós vamos estudar no decorrer de todos esses dias. Pois bem, a apresentação é muito rápida, né? É muito clássica, e o que vai falar quem são os comunistas, né? Não vai explicar, mas vai dizer, ó, os comunistas existem, não adianta negar mais. Por isso a gente está aqui com o manifesto explicando para o mundo, para geral, quem são os comunistas. E o primeiro capítulo é literalmente intitulado Burgueses e Proletários. Esse é o capítulo 1. Neste capítulo, que é o capítulo maior, pessoal, o capítulo mais longo, Marx e o Engels e toda a organização, Marx e Engels escreverá e a organização explanará para os seus interlocutores daquele momento todo um processo histórico de ascensão da classe burguesa, desenvolvimento da sociedade capitalista e também das contradições do capitalismo. É o capítulo maior, mais pesado, porque tem muitas categorias aqui, muitos conceitos. Eu espero pelo menos falar os mais importantes para vocês aqui. O segundo capítulo continua também, né, ele é um pouco mais curto, mas ele continua com uma série de conceitos importantes que não podem passar. Se chama Proletários e Comunistas. O terceiro capítulo é um capítulo que poucas pessoas leem. As pessoas normalmente pulam esse capítulo, né? A gente não vai fazer isso aqui, ou seja, a gente vai debater a literatura socialista, né? Essa literatura socialista e literatura comunista, para a gente entender os desdobramentos. Aqui, nesse capítulo 3, a Liga dos Comunistas, na pena do Marx e Engels, vai falar dos movimentos políticos de outros partidos que existiam na época. Esses partidos não existem mais, nenhum deles. Nenhum deles mais existe. Até, inclusive, 10, 15, 20 anos depois desse texto aqui, de 1848,
eles já não existiam mais. Vou tentar explicar isso com calma quando a gente estiver nesse capítulo. E o mais curtinho de todos os capítulos, que continua falando sobre os partidos dos trabalhadores pelo mundo afora, que é o capítulo A Posição dos Comunistas em relação aos vários partidos de oposição existentes. Assim como a literatura comunista, esses partidos que os comunistas combatiam também foram destruídos, né, a partir dos anos 50, dali do século XIX mesmo. Ó, o texto é de 1848. E eu estou dizendo, vou acrescentar, a literatura socialista e comunista em 1849, 1850, já tinha sido destruída. Os partidos que existiam, que eles falam aqui no Manifesto Comunista, também já tinham sido detonados nos anos 50 até os anos 60. Mas daí você pode pensar, mas professor, por que então a gente vai estudar um texto desse aqui? Sendo que tem, por exemplo, pelo menos foi o que eu disse agora, 2 capítulos aqui totalmente desatualizados. Bom, se a gente pensar que ao lermos, estudarmos o Manifesto do Partido Comunista, encontraremos uma realidade pronta para aplicar a nossa realidade, vamos desligar tudo agora, a live, fechar a sala aqui do curso, porque isso não vai acontecer, né? É um documento histórico, é um documento programático, que tem como proposta, em 1848, apresentar para o mundo uma leitura daquela realidade que eles viviam. Isso caberá, se a gente pegar Goethe, se a gente pegar Dostoiévski, se a gente pegar Machado de Assis, se a gente pegar Lima Barreto, esses autores estão pensando no mundo que eles vivem, né? A gente não pode aceitar, bom, poder até pode, né? Mas não é recomendado nessa perspectiva tratar essas contribuições como receitas, né? São contribuições, são lições, são perspectivas. Quando eu falo são obras que tentam entender a realidade do seu momento histórico, eu gostaria que vocês entendessem assim, como proposta, gostaria que vocês entendessem que eu estou falando de análises e caracterizações da realidade. Análise, pô, fica muito longo ficar falando, Marx e Engels, a Liga dos Comunistas fez uma análise e caracterização do seu tempo presente. Eu estou só resumindo, dizendo o seguinte, esses documentos fazem uma análise do seu tempo histórico. E como tal, eles devem ser entendidos. Isso não quer dizer que eles ficaram presos no tempo histórico. Tanto que nós estamos, a prova cabal disso é que nós estamos em 2020, estamos aqui reunidos para poder falar do Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1800 e publicado em 1848. Mostra que esses textos, que a gente chama de clássicos, têm algo a nos dizer até hoje. Não sei se vocês sabem, mas muitos manifestos foram escritos no século XIX, em 1845, 44, 47, muitos outros. Por que esses outros não chegaram para nós? A tese que eu defendo aqui é que a análise e caracterização que traz o Manifesto do Partido Comunista, ela é muito certeira para entendermos a realidade da sociedade capitalista. Proudhon, um revolucionário de primeira linha, da mesma época do Marx, escreveu muitas análises e caracterizações sobre o capitalismo. Quantos de nós já lemos Proudhon? Muitas pessoas, é claro. Estou sendo um pouco retórico, só para dar ênfase, né? O texto do Marx e o Engels aqui, que nós conhecemos hoje, não são os únicos textos que fazem uma análise da história do capitalismo e daquele momento do capitalismo. Mas eu quero dar uma distinção aqui ao texto. Dos textos que fizeram uma explicação e que analisaram e caracterizaram aquele mundo, esse texto aqui sobreviveu à história, o que o torna um clássico, né? Dizem as boas línguas que o Manifesto do Partido Comunista é o texto político mais traduzido na história da literatura mundial. Até os dias de hoje, cada vez mais estourando os rankings, né? Ou seja, o livro político mais publicado, mais traduzido em todo o mundo. Só tem um texto que o Manifesto do Partido Comunista perde em relação a traduções e publicações. Se está lendo, se está entendendo, se está querendo fazer revolução, é uma outra história, tudo bem? É a Bíblia, né? Que é um texto, inclusive, muito mais antigo que o Manifesto, evidentemente, né? Então, assim, isso tem que dizer alguma coisa. Não dá para ignorar, não dá para passar reto, né? Ah, mas é um texto ultrapassado, etc e tal. Ah, a Bíblia também é velha, né? Muitas pessoas dizem assim, deixa eu melhorar aqui o raciocínio. Muitas pessoas dizem, mas vocês vão estudar o Manifesto do Partido Comunista? Isso é um texto velho, ultrapassado, gente, 1848. Ah, John Locke também é velho. John Locke, inclusive, é mais velho que o 1848. John Locke, conhecido como o pai do liberalismo político, ele é de 1690 alguma coisa.
Século XIX é muito velho, né? Maquiavel também é velho para chuchu. Né? Os pais do liberalismo político, econômico, Adam Smith, sei lá, Sismondi, esses caras também são velhos, né? E ninguém reclama, né? Ninguém fala assim, é muito demodê, desatualizado, etc e tal. Aí vem um caráter de classe, né? Enfim. Bom, tudo bem. Então aqui eu dou por extinto esse tópico da minha apresentação. Calma aí, não acabou a aula. No que diz respeito a falar muito sucintamente dos capítulos que tem, né? E é nesse capítulo curtinho aí que ele vai finalizar dizendo proletários do mundo univos. Eu acho importante, né? Eu ia literalmente até o talo final, até o último talo do mamão, para dizer que Marx está dizendo proletários univos. Ele não está falando irmãos univos, ele não está falando reformistas univos, eleitores univos, ele não está falando, sei lá, ele está falando proletários univos. Depois eu vou finalizar o curso voltando nessa frase, né? Então, estou dando uma ênfasezinha, porque eu vou tentar esmiuçar isso para vocês. Bom, a gente está quase chegando no final da primeira aula e eu nem entrei no capítulo 1, né? Então, observem. Eu queria passar para vocês algumas imagens. Vamos lá, uma experiência do Meet aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar para vocês aqui algumas imagens. Bom, aqui, neste exato momento, a gente está começando a falar um pouco mais do texto. Então tá aí, manifesto, eu não vou ficar lendo o que está escrito aí, tá bom? Eu vou ler alguma coisa e vou explanando. O Manifesto do Partido Comunista, né? O que a gente já está estudando hoje, né? Contexto histórico do manifesto, principais contextos do manifesto. A gente não entrou ainda, aventei alguma coisinha, mas a gente não entrou nisso ainda. O que é um programa comunista e qual o seu aspecto central? Né? O programa dos comunistas aqui é um programa da Liga dos Comunistas, de 1848, é a data da publicação dele, que está no contexto de uma série de revoltas que acabam explodindo ali meses depois na Europa, conhecido como Primavera dos Povos. Eu disse para vocês, o manifesto do Partido Comunista, pessoal, é o primeiro, como está escrito aí, é o primeiro programa político, é o primeiro programa comunista da história e nossa primeira referência de programa político. Deixa eu voltar aqui para a tela. Vou manter essa imagem mesmo. Quando a gente fala de programa político, a gente está falando, né, de uma organização que quer dizer para o mundo o que pensam e o que querem fazer. E o que pensava e o que queriam fazer os comunistas aterrorizavam os donos de propriedade, como até hoje aterrorizam. Observem aí esse presidente da democracia burguesa, Jair Bolsonaro, né, apavorado, chamando tudo de comunista e mais um pouco, sendo que muitas vezes nem tem nada de comunista. Né? Mas até hoje, quando fala comunista, isso causa pavor, furor nos representantes da burguesia. Aí tá lá os dois personagens, né, Marx e Engels, os autores do manifesto. Lembrando que o Manifesto do Partido Comunista é um documento que a esses dois indivíduos foi dado como tarefa a redação. Na França, os encontros, então, Marx se encontra com o movimento operário francês, isso não existia na Prússia, né? Marx encontra Engels na França, aqui seria melhor colocar um reencontra, né? Porque eles já tinham se encontrado na Prússia. Mas eles se reencontram e iniciam aí, como eu disse para vocês, uma parceria que vai durar a vida toda. O fantasma do comunismo ronda o mundo. Como eu disse, até hoje, quando se fala comunista, comunismo, né? Qualquer coisa meio de tom vermelho, apavora os donos de propriedade. Isso não é à toa. Não é porque os comunistas têm parte com o diabo ou têm uma poção mágica, uma varinha mágica. É porque os comunistas têm um programa político de combate enfático aos donos de propriedade privada dos meios de produção. E aí ele começa o texto. Aqui tem uma série de imagens, slides maravilhosos que eu vou usar aqui com vocês, né, no decorrer do nosso curso. Mas, no momento, eu queria voltar aqui porque eu quero apresentar o texto publicado no Brasil. Aqui no Brasil nós temos muitas edições do Manifesto do Partido Comunista, vocês, já conversei com algumas e alguns de vocês, estamos com edições diferentes, né? Não tem problema, dá para acompanhar. Eu vou seguir a da Boitempo. Depois a Simone propôs, né, a professora Simone que está participando aqui, eu queria agradecer um por um que está aqui, né? Eu fico feliz de vê-los aqui. De socializar esse texto da Boitempo. Eu vou dar um jeito de mandar para vocês, aí vocês me ajudem a melhor forma de como socializar. Depois você me fala, tá, Simone, como é que eu boto esse negócio em PDF. Mas dá para acompanhar tranquilo com outras edições.
a edição que eu estou usando é essa daqui. Quer dizer, era para aparecer aqui, né? Aí. Um minutinho que bom, não dá. Agora foi. Aqui é cheio dos lag essas coisas aqui, né? Beleza. Bom, tá aparecendo para vocês, eu imagino, né? O texto do manifesto. Eu vou lá na capa para saberem identificar. Esse aqui é o texto, uma edição da Boitempo, né? Que é uma editora que tem um papel importante aqui no Brasil para divulgar as obras do Marx. Essa é uma coleção, Marx e Engels chama a coleção. Né? É um texto bacana porque tem os prefácios todos e tem uma série de contribuições de pesquisadores e militantes revolucionários que falam sobre o Manifesto do Partido Comunista. Essa é a edição que eu sugiro para vocês, porque eu acho que é a melhor edição que temos aqui disponível. Tem toda uma crítica a Boitempo em relação à mercadologia, eu não vou entrar nesse aspecto aqui. Né? Mas eu queria então ir ao texto aqui. Aqui. Bom, o texto do manifesto, eu precisava de um feedback aí. Todo mundo está conseguindo ter acesso ao texto? Está na tela aí para vocês? Beleza, valeu pelo joinha. Vocês têm vergonha de falar, né? Eu estou percebendo isso, né? Vamos lá. Olha só, olha que interessante. Eu vou fechar a aula com o iniciozinho desse capítulo. Então, na próxima aula, a gente continuará falando do capítulo 1 e 2, que estão super conectados, né? Um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Aqui, a palavra espectro, no sentido de Geist, fantasma, é no sentido de que assusta, né? Coloca medo em alguém. Olha lá, um espectro do comunismo. Como se fosse um fantasma, mas não se trata de um fantasma, mas assusta, causa medo, furor, como se fosse um fantasma. Por favor, fantasma não existe, mas vamos lá. Todas as potências da velha Europa unem-se na Santa Aliança para conjurá-lo. O comunismo. O Papa, o czar, o ministro Metternich, Guizot, os radicais da França e os policiais, né, da Alemanha. Que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, não lançou a seus adversários, de direita ou de esquerda, a pecha, ou seja, o ataque infame de comunista? Duas conclusões decorrem destes fatos. A primeira conclusão: o comunismo já é conhecido como força por todas as potências da Europa. O segundo fato: é tempo de os comunistas exporem abertamente, por isso o manifesto, ao mundo inteiro o seu modo de ver, seus objetivos e suas tendências, opondo um manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo. Ah, mas olha lá, olha que interessante. Olha lá, leitura intratextual, considerando sempre a totalidade que o texto faz parte. Um espectro ronda a Europa. É deboche isso. Claro que não é o espectro, né? Vamos acabar com essa lenda, olha o texto, lenda desse espectro do comunismo, né? Porque não é lenda. Os comunistas existem, são pessoas de carne e osso, portanto não são fantasmas, como anotado aqui, né? Com esse fim, reuniram-se em Londres comunistas de várias nacionalidades. Atenção, pessoal, esse caráter é importante. Quando diz várias nacionalidades, está dizendo um encontro, uma organização internacional. O internacionalismo é uma característica central dessa organização e de todas as organizações revolucionárias, né, que se colocam como revolucionárias. E redigiram o manifesto seguinte, que será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Na época não foi publicado como queriam, né? Mas aqui é importante. Primeiro aspecto. Eu vou voltar aqui para a telinha para a gente se ver. Primeiro aspecto, esse aqui é a introdução, o prefácio, a apresentação inicial do Manifesto do Partido Comunista. Opa, Brasil daqui. Então, esse prefácio, ele sintetiza o que eu estou aqui me esforçando em didaticamente colocar para vocês, né? É sumário pra caramba, é sintético, super condensado. Então, ele está dizendo, olha, nós aqui vamos apresentar um texto que literalmente é um texto
que mostra um pouco do que nós pretendemos, nós desejamos. Os comunistas existem, eles não são ficcionais, não são espectros, fantasmas, né? Não é nenhum espírito, nenhum Geist que fica pairando por aí, né? E vamos mostrar então o que nós queremos. Agora, uma crítica aqui ao texto. Muita atenção, é um texto político, mas não é um texto politiqueiro, não é um texto que tem compromisso em convencer a pessoa a todo custo. Trabalha com realidade histórica, né? É bem diferente desses programas políticos que nós conhecemos hoje. Agora, há certamente aqui aspas nesta palavra, ó, exagero, fecha aspas, em dizer que a Santa Aliança se reuniu, as grandes potências da Europa se reuniram para combater o comunismo. Alto lá, alto lá. O pessoal nem conhecia quem que era a Liga dos Comunistas. As potências da Europa se reuniram para combater o Império Napoleônico, em 1815. Tudo bem? Agora, o que os comunistas estão propondo aqui é a radicalização do projeto burguês da modernidade, que certamente... Eu sou a Alice Maciel, sou aqui de João Pessoa. Gostaria de participar da aula. Alice, seja bem-vinda. Tranquilo, querido, fica à vontade. Então, como eu estava dizendo, o manifesto do partido se refere a essas grandes potências, né, que se reuniram para poder combater o comunismo. Alto lá, não é bem o comunismo, né? Eu já explico por que essa superlatência do texto, né? Se reúnem para combater os ideais revolucionários da burguesia, tudo bem? Expressas ali, em dada medida, já deteriorado, no próprio Império Napoleônico em crise, que acabou em 1815. Então são as forças reacionárias que queriam a restauração das monarquias absolutistas na Europa, que em 1815 se reúnem, Metternich, Guizot, enfim, o Papa, o Frederico Guilherme da Prússia, eles se reúnem para poder conter o avanço do projeto da modernidade burguesa. Tudo bem? E os comunistas querem o avanço da modernidade burguesa para todas as classes sociais. A gente tem que analisar isso com cuidado. Primeiro ponto, cuidado por quê? Primeiro aspecto, para não pensar que o texto, literalmente, é um texto de mera propaganda, né? Não, tem sentido esse texto, né? Mas é importante que nós, leitores, entendamos que este texto, quando ele se refere às grandes potências da Europa, não é no sentido de que as grandes potências da Europa queriam acabar com a Liga dos Comunistas. Por favor, a Liga dos Comunistas é uma organização pequenina, mas que propõe a exaltação dos ideais de emancipação humana, que inicialmente foram propostos pela burguesia. Tudo bem? Então não é especificamente as grandes potências se reunindo para poder combater a Liga dos Comunistas, que era um grupo pequeno, de menos de 100 pessoas, que falavam alemão e que viviam no centro de Londres. Empregados ou desempregados, não é isso. Mas é os ideais que representam os comunistas. Isso é muito importante, e eu vou buscar uma finalização dessa primeira aula, tentando encaminhar para esse debate. Muitas pessoas dirão, mas os comunistas, eles defendem o capitalismo. Não é bem isso, né? Eu acredito que até o perfil de quem participa desse curso já tem isso compreendido, mas eu, como professor, eu me preocupo propedeuticamente explicar isso. Não é que os comunistas defendiam o Império Napoleônico, ou ainda a burguesia em totum, em totalidade, em tudo. Não. É que o projeto da burguesia era muito revolucionário em relação ao mundo que existia antes, que é o mundo feudal, o mundo aristocrático. A burguesia, ela dissemina, como forma geral, o trabalho social. Tudo com contradições, por favor. Né? Ou seja, ela acaba com aqueles laços, tudo com pontualidades. Acaba com aqueles laços hegemônicos, por exemplo, como falava Santo Agostinho na Idade Média. O servo é servo porque Deus quis. Deus quer assim. O nobre é nobre porque Deus colocou ele como nobre. E o clérigo é clérigo porque aquele negócio que até hoje a gente vê em livros didáticos. Isso está em um livro do Agostinho de Hipona. Eu não falo santo porque eu sou ateu, mas, por favor, Agostinho de Hipona é um filósofo extremamente importante. Leiam um livro, sugiro aqui, já que estou citando ele, é um livro chamado Confissões. Né? E é nesse livro Confissões que ele coloca essa ordem estamental, que vem até hoje nos livros didáticos de história. A sociedade medieval era dividida em 3 classes, aí aparece a piramidezinha.
os clérigos, os nobres e os servos. Os servos trabalhavam, os nobres guerreavam e os clérigos rezavam. Isso é Agostinho de Hipona, puro. Puro. E isso é o que, além disso? É uma expressão, uma leitura, uma análise e caracterização de uma realidade que diz: as classes sociais são rigidamente estratificadas. Não há possibilidade de um servo virar nobre. Não há possibilidade de um servo virar clérigo, pelo menos do alto clero. O capitalismo, a burguesia, ela vem tratorando tudo isso. Acabou, amigão. Né? Inclusive os burgueses são servos. Foram servos um dia, pelo menos. Né? Agora, na sociedade burguesa capitalista, eu tenho um estatuto jurídico, isso vai ser criticado depois, de cidadão. Citoyen, cidadão. Né? E como cidadão, eu, o cara que nasceu com aspas, sangue azul, não existe sangue azul, né? Essa metáfora aristocrática. Somos iguais perante o Estado. É uma igualdade jurídica que tem seus limites brutais. Mas em um primeiro momento, isso é extremamente revolucionário. A socialização, mas a produção social da riqueza, isso é extremamente revolucionário, porque aumenta a capacidade produtiva. Agora, tudo isso vem com contradições abissais, berrantes, né? No primeiro momento, isso é tudo muito revolucionário. Por quê? Vai dizer o Marx e o Engels aqui no capítulo 1. Porque a burguesia foi mega, ele substantiva, ela foi muito revolucionária. Muito revolucionária. Porque em relação, sempre em perspectiva, muito revolucionária em relação àquilo que ela estava combatendo, que é o mundo feudal. Então, nesse ponto de vista, na perspectiva do mundo feudal, dessa transição do feudalismo para o mundo capitalista, a burguesia propõe coisas extremamente revolucionárias. Muito mais, vai dizer ele aqui, revolucionárias do que... Enfim, por exemplo, a gente pode achar, e foi, num certo aspecto, muito importante, a invenção do fogo. Isso foi revolucionário na pré-história. Claro que foi. Se a gente pensar no mundo medieval, o desenvolvimento da filosofia patrística, isso foi muito importante. Esse pessoal trouxe Aristóteles pra gente, trouxe Sócrates, Platão, né? Muito revolucionário. Claro que é, verdade, verdade. Mas quem vai fazer a grande revolução é a burguesia. É a burguesia. Porque se tinha uma... Por exemplo, vou pegar o povo de Chucarramãe. O povo de Chucarramãe aqui na América do Sul, o território que hoje é Brasil. O povo de Chucarramãe tem uma cosmovisão, tem uma forma de organizar o mundo extremamente sofisticada, como outros povos, outras etnias também. Agora, o modo de ver Chucarramãe, os antropólogos me perdoem, tá? Eu gosto de ser muito franco e não estou preocupado em agradar ninguém, ninguém mesmo. Os antropólogos me perdoem, né? Mas o grande espírito de vida, a cosmovisão de Chucarramãe não foi levada para a África, para a Ásia ou para a América. Por N motivos, é claro. A cosmovisão também, outra cosmovisão, cosmovisão aqui, pessoal, é forma de entender o mundo, beleza? Não me confunda com nenhum pós-moderno da vida. É uma forma de entender o cosmos. Eu tenho que dar fazer essa ressalva, porque assim, quando a gente fala cosmovisão grega, todo mundo, não, cosmovisão grega. Agora, quando você fala cosmovisão guarani, que eu quero falar agora da cosmovisão guarani, mas isso aí é meio pós-moderno, né? Cosmovisão, não. Quando a gente fala cosmovisão do Aristóteles, o mundo grego, vamos chamar assim, do mundo romano, tá legal, né? Mas há uma cosmovisão mega sofisticada dos guarani, né? Mas atenção, não foi essa cosmovisão mega sofisticada guarani que pensa Enfim, tem um conceito guarani que chama tecorrá, eu gosto sempre de divulgar isso, né? Mas uma ideia de territorialidade em que um espaço físico, mas sobretudo cultural, espiritual, no sentido de cultura, isso não foi exportado para a Europa. O que foi levado para o mundo? A burguesia leva para o mundo uma outra forma de viver. Os modernos chamam isso de civilização. E esta civilização foi levada para a África, para a América, para a Ásia, para a Groenlândia, para o Polo Sul. Ou seja, foi levada para os 4 cantos do mundo. E aí muitas pessoas falam, mas os comunistas aqui estão elogiando o capitalismo. Atenção. O reconhecimento racional de que o capitalismo inglês, quando se estende para o mundo... Falando inglês porque eu quero falar da ação de um grupo capitalista da Inglaterra, por exemplo, na África do Sul, ou na Índia, ou ainda na China,
ele leva consigo um poder um poder revolucionário extremamente absurdo. Coloca para as comunidades africanas formas novas de sociabilidade. E essas novas formas, que é a civilização, ela será imperada. Será a concepção imperativa, extremamente sob regência do capital, e é óbvio, extremamente violenta. Quando o capitalismo chega na Índia, ele avassala milhões de pessoas. E assim mesmo na China. Ele dá exemplos importantes e muito emblemáticos aqui no capítulo 1. Ele fala o seguinte: as muralhas da China foi uma maravilha construída, uma coisa revolucionária. Foi, verdade. Mas antes do capitalismo. Porque o capitalismo chega com o poder das mercadorias. Olha só, uma coisa abstrata isso. O fetiche das mercadorias coloca por terra, coloca para o chão todas as pedras que foram levantadas e que dão vida à muralha da China, sem piedade. Os costumes indianos são colocados debaixo da sola. Vão todo mundo virar Dalit. Vão pegar Shiva, vão virar de ponta cabeça e vão colocar a Santíssima Trindade, sem piedade. Vão pegar todos os quilômetros da muralha da China, né, e vão simplesmente atravessar essas muralhas, inclusive sem precisar destruí-las a princípio. Só com o poder da mercadoria. Ele fala, Marx fala e Engels fala, isso é revolucionário. Agora aqui, pessoal, a gente fala revolucionário para entender para além da questão moral. Para uma questão, um debate moral, que ele é importante. Moralismo é desprezível, mas uma leitura moral, ela existe e ela é importante. Moralmente, é óbvio que essa civilização é desprezível no sentido moral, repugnante. Né? Lembrem aí Guerra do Ópio da Inglaterra contra a China, a revolta dos Siapos na Índia contra o imperialismo inglês. É claro que quando chega essa civilização, moralmente é repugnante, mas racionalmente é extremamente sofisticada. Né? É extremamente sofisticada. E aí o primeiro capítulo é para poder demonstrar esse caráter revolucionário da burguesia, né? Mas também para criticar o abandono desse caráter revolucionário que teve a burguesia. Esse é um aspecto bastante delicado. Aí eu quero na próxima aula ir ao texto com vocês, fazer a leitura do texto e debatermos a partir das falas do texto, desses dois autores aqui. Tudo bem? Então, vamos ficar com um pequeno resumo de hoje. Fizemos uma pequena, muito pequenina, introdução do contexto histórico no qual esta obra se insere. Vou chamar isso de leitura exógena, leitura externa. E entramos em alguns elementos imanentes, uma análise endógena, uma análise imanente do próprio texto, que nunca será isolado dessa totalidade histórica. Ok? Então, aqui ainda, nesse primeiro capítulo, eu disse que Marx coloca o caráter revolucionário da burguesia, e nós precisamos entender isso, não num aspecto, enfatizei, espero, moralista, mas num aspecto lógico do desenvolvimento das forças produtivas. E a gente vai ver que ele vai fazer uma crítica importante. Eu gostaria que nós fechássemos com vocês entendendo muito bem isso aqui, ó. Há uma riqueza tremenda produzida pela burguesia, uma riqueza produzida socialmente. A apropriação dessa riqueza não é social, ela é privada. Esse é o aspecto central do capítulo 1. Explicar que a burguesia foi revolucionária, tendo como perspectiva o mundo medieval. Chegando ao poder, ela entra num aspecto muito reacionário, mas ainda sobre o aspecto revolucionário, ela possibilita, cheio de contradições, um crescimento de produção que nunca foi visto na história da humanidade, uma produção que é feita socialmente, sob a égide da violência constante, é claro. Porém, embora a produção seja social, a apropriação, o consumo, o acesso é privado. Eu vou dar um exemplozinho para poder cair em fórum, só um pouquinho do texto, nessa finalização. Quer dizer o que isso? Repito porque eu queria ficar enfatizado. A produção é social, mas a apropriação é privada. Muitos trabalhadores produzem, por exemplo, celulares. Não porque celular é santo, mas é uma mercadoria corrente no mundo todo, tudo bem? Então, é empírico, é constatável facilmente.
né? Todo mundo aí deve ter um celular, uns mais evoluidões, outros mais perrenguinhos, enfim, né? Ou quero dizer, os softwares de comunicação social. Pegar os smartphones. Quem produz um smartphone, por exemplo, quanto que custa aí? Eu vou provocar, vocês precisam conversar comigo, que eu vou ficar dando uma aula aqui nesse silêncio sepulcral do cemitério, não. Quanto que custa um celular hoje? Um celular caro, caro pra caramba. Alguém pode falar assim, me ajudar aí? Ai, pra mim, R$ 3.000 é caro pra caramba. Nossa senhora, 3 mil, nossa senhora. Claro que eu tô pensando R$100, R$200 é caro pra caramba. 3 mil, vamos, parou, gente, parou que eu não quero entrar em depressão hoje não. Vamos fechar uns R$3.000, um celular de R$3.000. O celular de R$3.000, ele é produzido socialmente. Não é uma pessoa só, um artesão da Idade Média, ou jornaleiro, ou aprendiz, que produz todas as etapas de produção em casa. Ele é produzido com metal que vem de um lugar do país, força de trabalho que monta de outro, é transportado por outros trabalhadores que saem de um país vai para outro país para vender para outro povo que fala outro idioma. Tá dando para sacar? A produção é social nesse aspecto. E ela é extremamente ramificada para chegar a esse celular hoje na nossa mão. Agora, a apropriação, ela é privada. Ou seja, a apropriação não fica... Aquele que produz não se apropria daquilo que é produzido. Muitos trabalhadores que trabalham produzindo celulares não têm esses celulares, essas tecnologias de comunicação em geral, de R$3.000. Eu sei que tem uns mais caros do que R$3.000. Vou dar um outro exemplo rapidinho. Vestimenta. A produção. De 11 mil. 11 mil? Nossa, Sil, O preço do meu carro. Nossa senhora, é complicado, né? Ô, Silmara, deixa eu puxar, assim, deixa eu passar um elogio aqui. Eu tô feliz que você tá aqui. Porque, gente, eu vou socializar, A Silmara foi a primeira professora da minha filha Lenita. Né? Bom, enfim, mas isso não interessa pra vocês, né? Então o que eu quero chamar a atenção, por exemplo, vestimenta. Calça. Tem calça aí de R$7.000, 3 mil, 7 mil, calças de um monte. Né? Muitos trabalhadores aqui no Brasil ganham 23 centavos por produção de calças. Eu venho de São José do Rio Preto, quer dizer, eu nem sei de onde eu venho, morei um bom tempo da minha vida em São José do Rio Preto. Né? Ali na região de Borborema, que está próximo a Rio Preto, o Ministério Público, por exemplo, achou uma oficina de produção de calças que tinha trabalho escravo, de pessoas que eram, vamos chamar assim, extraídas da Bolívia para produzir calças ali. E eram escravizadas ali. A marca, e eu gosto de dar os nomes, porque a gente não pode se acovardar diante dessas coisas, a marca da empresa que foi órgão do Ministério Público, é a Zara. Né? As calças na época, eram vendidas a R$3.000. Esses caras ganhavam, agora eu vou errar aqui, mas é algo em torno de, menos de 30 centavos por peça. Era 20 e alguma coisa, eu não lembro, infelizmente. Não podia esquecer, mas esqueci. Né? Sabe? Ou seja, isso representa muito isso que eu estou querendo dizer aqui para fechar o nosso primeiro encontro. A produção é social, mas a apropriação é radicalmente privada. Né? Esse é o elemento central do capítulo 1. E ao retorno dessa concepção, produção social, mas apropriação privada, a gente tem que entender, é socialmente produzida por quem? E é privadamente, desculpa a redundância, adquirida por quem? Quem é que fica com essa produção? Aí entra o debate, ao lado desse, que também é central, são o debate das classes sociais. A classe que socialmente produz tudo, mas não leva quase nada para casa em relação à produção social, porque a apropriação privada fica nas mãos de uma outra classe social, que são os donos dos meios de produção. Eu poderia fechar aqui e falar tchau para vocês, mas eu queria só mais uma coisinha. Quando a gente fala donos de propriedade, tem que colocar assim, pessoal, donos de propriedade dos meios de produção, porque não é simplesmente os donos de propriedade. Você que está me ouvindo no seu computador, você é dono dessa propriedade. Os comunistas não estão preocupados com essa propriedade nesse aspecto, tudo bem? É a briga dos comunistas com os anarquistas, pelo menos lá com Proudhon na época.
né? A propriedade é um roubo. Marx vai falar, opa, calma aí, camarada Proudhon. Entre aspas, nem toda propriedade é um roubo. Tem algumas propriedades que são fruto do trabalho, né, explorado de recursos parcos que a classe trabalhadora consegue ter. Desde para nós aqui, é claro, uma geladeira, um telefone, um chinelo, uma casa, o que seja. Aqui, lá e ainda aqui, a gente tem que entender que quem se apropria dessa produção social são os donos dos meios de produção. Tudo bem? E se apropriam dela, da produção, que eles são os donos dela. Tudo bem? Tranquilos? É muito importante, porque vai ter um monte de pensamento mesquinho, mesquinho que eu digo assim, quer atacar o Marx e nos atacar quando fazemos a crítica ao capitalismo, dizendo, os comunistas querem acabar com a propriedade. Coisa que eles estão respondendo aqui no texto, em 1848, a gente ouve até os dias de hoje, né? Mas você quer acabar, você quer entrar na minha casa, tomar meu guaraná, usar o meu chinelo e ainda, sei lá, bater a porta da geladeira, né? Lamentavelmente, essas anedotas idiotizadas para os comunistas chegou até os nossos dias, né? Então é importante retomar o texto lá atrás e entender que desde 48 essas respostas já eram refutadas com veemência, né? Bom, é isso, pessoal. A minha proposta ultrapassou um pouco aqui, 11 minutos foi ultrapassado aqui do projetado para a aula de 1 hora, né? Eu já imaginava que não ia dar para fazer uma explanação minimamente decente sobre o capítulo 1, né? Então, para que todos se situem, nós só apontamos o capítulo 1, tudo bem? Na próxima aula, a gente continua com o capítulo 1, tudo bem? E aí a gente vai usar essas 4 aulas para trabalhar os 4 capítulos. É possível isso? É possível. Considerando que o capítulo 3 e, sobretudo, o capítulo 4 não tem nenhuma página, né? Então a gente tem tempo para poder explanar um pouco tudo isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum encaminhamento? É o nosso primeiro encontro e eu não conheço todos vocês. Alguns de vocês eu conheço, inclusive pessoalmente, mas eu fico feliz de conhecer aqueles que não conhecia até então e é esperado que vocês não fiquem tão à vontade no primeiro momento, etc e tal. Mas, por favor, busquem ficar à vontade na medida do que conseguirem, para fazerem perguntas, intervenções. Isso dá dinâmica para a exposição e a gente aproveita mais juntos. Beleza? Eu que agradeço, Natália. Silmara. Galera só escrevendo, né? A galera não fala, né? E eu não lembro aqui, hein? Eu acho que foi Natália, não lembro quem foi que sugeriu. Por que você não faz no Meet algum outro que tenha uma interatividade maior? Na hora eu acatei, né? Porque assim, eu também acho muito estranho. Porque assim, deixa eu explicar uma coisinha para vocês, do fundo do meu coração. Se vocês entrarem num canal que eu tenho lá no Facebook, Professor G... E aí, galera, se inscreve no canal. Vocês vão ver que lá tem muitas aulas gravadas. Mas aquelas aulas são fruto, desdobramentos, de aulas presenciais. Que, sem um compromisso de gravar para a internet, eu estava dando aula para os meus alunos, e aí, por que não gravar e socializar para quem não pode ter a aula XYZ? É diferente de não ter aluno aqui na frente e de ter toda uma preocupação estética, técnica, para poder gravar as aulas e dar um curso pela internet. Para mim está sendo extremamente diferente. Eu não gosto disso não, eu gostaria que todo mundo tivesse aqui, presencial, etc e tal. Eu acho que essas plataformas, elas podem interligar as pessoas, elas já faziam isso, mas diante da pandemia, é muito tristonho tudo isso, né? É claro que tem bastante gente aqui de várias partes do Brasil, eu fico feliz com isso, né? Porque é uma forma, né? Mas seria bacana a gente sair daqui, se reunir em um ato, se conhecer, etc e tal, isso seria muito bacana, né? Mas enfim, é o que está tendo por hoje aqui, espero que a gente consiga superar esse estado da luta de classes o mais rápido possível. E é a crise. Eu acho que boa parte de vocês, quando responderam o formulário da inscrição, deixou muito claro para mim lá, pelo menos no formulário, né? Entender esse mundo em convulsão que nós estamos vivendo. Em linhas gerais, eu poderia colocar essa frase, né? Foi mais ou menos o sentido geral da maior parte das respostas quando eu perguntei lá, por que você quer fazer esse curso, qual é o seu interesse, etc e tal. Porque todo mundo aqui tem consciência que a gente vive numa crise gigantesca. A gente precisa entender. E buscar os clássicos é importante para ter fundamento para entender as coisas. Mas atenção, buscar fundamentos para entender o capitalismo, não receitas. Nunca busquem receitas, porque nem receita de bolo dá certo se seguir ao pé da letra, etc e tal. Quem dirá na política, na história, etc. Beleza, pessoal? Um abraço, então, para todos. Um beijo, um queijo para vocês. Minhas filhas maravilhosas participando aqui também. Eu sou coruja, fazer o quê? Né? Um beijo para todos vocês, os conhecidos novos agora, os conhecidos e os novos, enfim, é isso. Beijo, pessoal. Até a próxima. Pessoal, tenta entrar mais cedo, hein? Tá marcado para as 2:00,
Mas tenta entrar um pouquinho mais cedo para agilizar aqui, porque eu sou meio devagarzinho, eu tô tiozinho já, e daí tenho que parar a explicação para poder clicar, e eu clico rapidinho, posso me perder bastante aqui. Beleza? Um abraço então, até amanhã às 14h, para começar a aula. Tenta chegar um pouquinho mais cedo. Abraço. Tchau, professor. Tchau, tchau. Um abração. Legal.